Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Eu quero que você abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 73. Nós vamos refletir um pouco sobre este Salmo. Confesso para vocês que eu não sei, mas hoje eu estou me sentindo um pouco diferente em relação à ministração. Faz algum tempo que eu não ministro a palavra de Deus. E é como se eu tivesse começado hoje. Mas confesso para vocês que é a graça do Senhor que nos capacita, nos vocaciona e nos dá força. Amém? Amém. Todos acharam aí o Salmo 73? Digam amém. A leitura vai ser um pouco extensa, porém eu vou fazer o corte de alguns versículos para a gente ganhar tempo, tá? E diz assim, Salmo 73, Salmo de Asaf. Asaf é aquele que reúne, aquele que ajunta. Diz assim: certamente Deus é bom para Israel. Cadê o Israel de hoje aqui? Cadê o Israel? Acho que não veio Israel, não veio hoje. Nós somos Israel de hoje, amada igreja. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças com os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda as maquinações. Eles zombam, eles falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Olha só o que esse povo está falando aqui. Esse salmo, ele é conhecido como um salmo imprecatório. A gente vai entrar no mérito, mas olha só o que Asaf está dizendo aqui. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Olha, um homem que cuidava do trabalho ministerial do Senhor na época de Davi. Olha o que esse homem está dizendo aqui. Olha a situação como ele se encontra. Pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Aí diga aí comigo, até aqui. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Meus amados irmãos, amada igreja, isso até é clichê que eu vou dizer para vocês, mas você não está aqui à toa. Você está aqui para obter compreensão das coisas que acontecem em seu entorno. Você está aqui para aprender mais de Deus, para ser guiado pelo Espírito, para ser orientado, para ser feliz e obter vitória na sua vida. Por mais que você olhe aí para fora e vê as pessoas no seu caminho prosperando, às vezes você fala assim: está prosperando no meu lugar, Deus, eu estou aqui, eu te sirvo, eu nunca te neguei, eu tenho sido fiel, meu coração tem estado todos os dias na tua casa, mas eu estou sendo afligido. O Salmo 73, queridos, é o terceiro livro conhecido como Cânticos de Sião, e também chamado de imprecatório. Imprecatório por quê? Porque significa denúncia sobre o inimigo. São os clamores dos oprimidos em Israel, implorando por justiça. Essa mensagem de hoje ela está intitulada em seguinte tema: a volatilidade humana e suas fragilidades. Diga aí comigo, a volatilidade humana e as suas fragilidades. A volatilidade no significar, no sentido de que como fumaça se dissipa.
Às vezes você tem um plano na sua mente, você como servo de Deus, que adentra todos os domingos para celebrar o Senhor, você tem planos, você tem sonhos, e de repente você é dissuadido dos seus planos, dos seus projetos, e você se vira, sai da posição que Deus te colocou e começa a procurar outra coisa. Mas, quando eu vejo esse versículo, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim de todos eles. Meus irmãos, analisando a palavra de Deus, quando me deparei com esse texto no livro dos Cânticos de Sião, em que o sacerdote, na sua época um verdadeiro levita, tem um conflito terrível. Ele era um líder sobre o ministério de louvor, na época de Davi. Não era um homem qualquer, era um homem vidente. Ele ficou conhecido em Israel como aquele a quem Deus se apoderou. Era um homem de extrema unção. Por onde Asaf andava, ele atraía a presença de Deus. Mas olha como é que ele se encontra aqui. Um conflito em seu ministério. Isso deixa sobremaneira decepcionado com a situação que estava vivendo. Você já se sentiu decepcionado muitas vezes com a sua caminhada cristã? Quantos já passaram por isso? Levante sua mão aqui. Não tenha vergonha não. Eu estou junto com você, eu também já me senti decepcionado. Mas olha só, Deus, Ele permite tais coisas na nossa vida, é para que você se torne robusto espiritual, forte. Como o pastor Ibe disse assim, às vezes nós somos manhosos, às vezes falta maturidade. Eu me coloco juntamente com vocês, porque eu sou feito do mesmo material que cada um aqui. Estamos no mesmo nível de graça, todos dependemos da mesma graça. E entendo que Deus faz isso para que nos tornemos mais maduros nessa caminhada. Porque Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você poderosamente. Quem era Asaf? Asaf era filho de Baraque, um levita nascido neste tribo. Tinha sido então separado para o ministério sacerdotal nos dias de Davi, quando está sendo promovida a renovação dos oficiais do santuário. Lembra aquele episódio? A arca estava na casa de Obed-edom. Aí teve todo aquele episódio que aconteceu com Uza, botou a mão errado, transportou errado, ele foi fulminado. Mas aí, no regresso, Davi tinha um sonho de trazer a arca de volta e levar para Jerusalém. Asaf estava nesse cortejo. Foi ali que Davi conheceu esse homem. Deus começa a usar a vida dele para compor hinos de adoração e louvor, mas também compõe hinos de lamentações, de choro. São estes hinos, juntamente com outros mais, compõem o hinário de Israel, os salmos. Vemos então o Salmo 73, onde Asaf faz mais que um hino, uma oração, com súplica, com indagações, com prantos, e no fim, uma alegre resposta de Deus para a vida dele. Amém? Quantos estão comigo aqui? Assim como nós, Asaf, ele começa a fazer uma comparação. Ele é um homem de Deus, ele não tem dúvida disso. Mas de repente, ele olha na janela e começa a comparar sua vida com os descrentes, com aqueles que estão conquistando o mundo, estão fazendo grandes coisas. E ele começa a ficar sobremodo perturbado. Olha o que ele diz: porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba o cerca como um colar, veste-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui, e as algas de copos cheios se lhe espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo. Olha a arrogância desse povo. Olha o que essas pessoas estão dizendo. Asaf está vendo tudo isso. E dia após dia ele está lá fiel, entrando na casa de Deus e servindo. Se você tem
de alguma forma, algum modo, com essa palavra, sabe, tido uma conexão, eu quero pregar para você essa noite. Ou para aqueles que não têm servido, que alguma conexão seja para você, ou que a palavra do Senhor fale a medida da necessidade de cada um. Às vezes você veio buscar uma porção, e eu espero que o Senhor fale o seu coração. Por isso eu quero que você abaixe a sua fronte agora, e eu quero orar juntamente com você. Senhor Jesus, eu sem Ti eu nada posso fazer, ó Deus. Eu não posso subir aqui se a Sua presença não for comigo, se o Teu Santo Espírito não falar por mim, Pai. E eu quero, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao coração da amada igreja, Pai, que o Senhor toque eles, e que o Senhor, Pai, à medida de cada um aqui, Senhor, possa trazer uma porção, que haja transformação, que traga alegria, que traga esperança, que traga certeza, Pai, a convicção de fatos que há dias melhores para serem vividos, ó Deus, e certezas, ó Deus, que o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa na vida de cada um aqui, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero rogar ao Senhor, e peço, Pai, que toda a mente agora, Senhor, que tem se perdido, tem sido levada, Pai, a outros pensamentos, se volte para cá, ó Deus, para que o Senhor possa falar, Pai, no íntimo, no profundo, no escondido, no nome de Jesus. Usa a minha vida para a glória do Teu santo nome, Senhor. Aqui nós vemos um homem que está em crise. Literalmente, ele sente o peso de que fazer algo que é certo, que é correto na casa de Deus, ele entra num estado ali de tristeza profunda, porque fala assim: poxa, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo tudo correto, mas todos os dias eu sou afligido, as pessoas estão passando no meu caminho, eles estão prosperando no meu lugar, e eu estou aqui, olha para mim, Deus, olha, Senhor, o meu sofrimento. Você se identifica com essa palavra? Quantas vezes nós não passamos por isso? Mas eu vim aqui para te dizer que Deus, além de estar no controle, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. O guarda de Israel, o nosso Deus soberano, poderoso, Ele não dormita, como diz no Salmo 121, dormir é para nós. Deus não precisa dessas coisas. Deus está neste momento a fazer a teu respeito. Deus sabe o teu nome, Ele está com o teu nome tatuado nas palmas da mão dEle. Ele conhece a sua dificuldade, Ele conhece o teu choro, o teu clamor. Deus está a nos respaldar. Talvez hoje você esteja assim, se achando sem empréstimo, sem valor, sem nenhum valor diante de Deus. Talvez a sua caminhada cristã, o seu ministério, você tenha achado o seu serviço inválido diante de Deus. Mas, se você entrou aqui hoje para ouvir essa mensagem, Deus irá convencê-lo de que existem novidades na sua vida, existem coisas novas para a sua vida. Esquece de mim aqui, que eu sou o Tiago, eu sou um mortal como você, mas saiba que Deus tem um compromisso com a amada igreja dele. Saiba que Deus sabe que os momentos mais difíceis, você é como um crisol, ou melhor, Deus coloca dentro de um crisol para ser levado em altas temperaturas, a tal ponto que quando você fala assim: Deus, eu não suporto mais, fala assim: filho, você está no crisol, eu estou te envolvendo, eu estou te protegendo, eu estou te preparando, eu vou usar a sua vida. Sabe uma coisa interessante? É que Deus não usa crianças. Não estou falando crianças, os pequeninos, porque a Bíblia diz que das bocas dos pequeninos suscitaste o perfeito louvor. Estou falando de crianças a respeito de maturidade, que quando a coisa fica difícil, o fogo começa a aparecer, você fala: Senhor, eu não estou suportando. Deus fala assim para você: permanece, porque eu te esforço, eu te ajudo, eu te tomo pela mão. Olha que Deus está falando para você aqui. Mas é inevitável. As crises, elas vêm e elas acontecem. Você já passou por uma crise? Se você não quiser chamar de crise, porque eu não gosto desse nome, dessa palavra, você já viveu um conflito ministerial? Um conflito? Todo mundo passa por conflitos aqui. Mas olha só, de acordo com o Salmo 73,
Existem alguns erros que cometemos quando estamos com a nossa fé abalada. Primeiro delas, a gente vai discorrer sobre ela: criar crenças que só você passa por situações difíceis. A segunda, se vitimizar o tempo todo, se sentir a vítima. E terceiro, responsabilizar Deus, pessoas, por seus infortúnios. Então vamos à primeira dela, o primeiro erro: criar crenças que só você passa por situações difíceis. Vocês lembram da situação de Elias? Jezabel mandou o decreto, falou assim, é para matar esse profeta. E ele está ali, entrando em juízo com o Senhor, e falou: Senhor, só ficou eu aqui, vão acabar comigo, vão me matar. Falei: Elias, você está por fora, Elias. Existe 7.000 que não se dobraram a Baal. Existe 7.000 que estão rogando ao Deus Pai Todo-Poderoso. Existe 7.000 que são fiéis ao Senhor Deus dos céus e da terra. Quando você acha que está sozinho, que só você passa por isso, você está muito enganado, querido. Você está enganado. Existem pessoas nessa hora que estão orando por você. Existem pessoas nesse momento que estão orando muito mais que nós. Existem pessoas que estão passando por momentos mais difíceis, estão sofrendo nos seus corpos físicos, estão sofrendo os tormentos na sua mente, mas não negam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. São homens, mulheres fortes, intrépidos, poderosos, que vão ser, sabe quando fala assim, ó, virá homens do ocidente e do oriente, e se assentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Onde estão esses homens e essas mulheres? Será que estão aqui dentro, aqui deste lugar? Amém? Aleluia. Uma das crenças que muito é defendida até os dias de hoje, principalmente entre os judeus, é que o Criador recompensa aqueles que cumprem seus preceitos e pune aqueles que os transgridem. A gente vê isso no Salmo 1. Acredito que Asaf tenha se afeiçoado a este pensamento pelos seus dizeres no Salmo, que ele diz assim, ó, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos. A inocência, ele está dizendo aqui, não é bom ser crente não, está difícil ser crente. Você já pensou nisso alguma vez? Você já quis pular fora do barco? A hora que você olhou lá, você falou assim, nossa, mas tem um monte de crente aqui junto comigo. A gente vai se ajudar, Deus vai ter misericórdia, e nós vamos passar por esse momento de tormenta. E eu quero aqui citar dentro desse primeiro erro, 3 tipos de crenças que nós criamos, é natural. Psicologicamente a gente vai sempre caminhar por essas 3 vertentes. Primeiro, crenças hereditárias. Ela é representada por tudo aquilo que o indivíduo ouve dos pais e observa em seu sistema familiar. Por exemplo, frases como você não faz nada direito, você deixa tudo pela metade, você nunca vai conseguir ninguém, tem que seguir o exemplo do seu irmão. Esse aqui é forte, hein? Você é desprovido de inteligência, para não falar que é burro. Eu já ouvi isso aí. Mas tu é burro, hein? Quem nunca? Mas essas coisas muitas vezes elas ficam reverberando dentro de nós. E com o tempo nós podemos afiançar essa crença de que isso é uma realidade na nossa vida. Nós devemos tomar cuidado com isso. O mesmo vale para a vivência de situações que envolvem traição, brigas por dinheiro, excesso, ausência de regras, injustiças. Outro tipo de crenças, crenças sociais, são as crenças populares impostas pelo sistema midiático ou pela sociedade. Alguns exemplos comuns são: o mundo é perigoso, só os ricos são felizes. Essa aí é. E você só será aceito se ter a melhor aparência possível, se você for slim, se você for magro. Eu já caí nessa, eu já saí fora. Eu já perdi já. Crenças pessoais são as crenças criadas a partir da experiência individual, juntamente com as crenças hereditárias, né? É um combo. Elas têm origem hereditária, mas se tornam verdades pelas experiências, a junção da sua experiência com crenças do passado. Aí você de repente está ali pensando, né, no seu solilóquio ali, falando com você mesmo. De repente você começa a falar assim, poxa, é isso mesmo. Eu sou desse jeito porque na minha infância era assim.
E aí vem o segundo erro, se vitimizar o tempo todo. Meus amados irmãos, existem pessoas que foram genuinamente vitimadas por outras pessoas, e é bem verdade, mas o salmista nos diz que para nós comprometermos com Deus, Ele não é apenas capaz de ajudar uma pessoa vitimizada, mas alguém que foi influenciado por uma mentalidade de vítima. A mentalidade de vítima é quando você culpa todo mundo pelo que acontece ao seu entorno, no seu mundo. Você não consegue fazer uma análise e assumir que os erros são seus e começa a culpar as pessoas. A outra mentalidade, a mentalidade de vítima, é quando uma pessoa pensa que o futuro só reserva coisas ruins para ela, ou pessimista. Ele já entra jogando na final do Campeonato do Brasil, perdendo de 3-0, ainda foi o primeiro jogo. São Paulo acho que está aí com a bola toda, mas vai cair logo, logo. Não vai aguentar, não vai muito tempo não. Cadê os corintianos para me ajudar aí? Desculpa, gente, eu não podia perder essa, né? Poder do microfone, né? Quando vocês pegar aqui, vocês aproveitam. Viu, Carlão? Se vitimizar. Devemos mudar a nossa mentalidade. Precisamos abandonar a maneira imatura de falar, sentir e pensar, e passar a pensar e agir como pessoas emocionalmente maduras. Paulo diz em 1 Coríntios 13, versículo 11, diz assim: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Pense nisso. Se você andar com o seu estado de ânimo, humor, otimismo totalmente derrotado, vai ser como Provérbios 24:10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Uma outra versão que eu gosto é até mais dura, uma palavra mais, vamos dizer assim, até descabida atualmente, porque algumas pessoas não gostam, mas se te achares frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena, e vai ser mesmo. Terceiro, responsabilizar Deus, pessoas por seus infortúnios. Apostamos muito e alto em uma carreira, um futuro promissor, e aí eles não acontecem. Aí o que você vai fazer? Não quero viver mais, minha vida não tem graça. Para com isso. Deus tem inúmeras coisas para você viver grandemente. Somente creia que aquilo que Deus escreveu ao seu respeito é uma realidade vigente, e não foi qualquer pessoa humana, foi Deus que escreveu ao seu respeito. Certamente procuramos culpados para justificarmos as nossas decepções, é muito comum nos dias atuais, é natural isso. Um dos processos sociais, presta atenção nisso aqui, isso aqui tem acabado com inúmeras pessoas, tem arrebentado ainda mais hoje com esse sistema midiático aí que, sabe, manobra, o neuromarketing, uma infinidade de coisas que é para manobrar as pessoas. Presta atenção, um dos processos sociais mais complexos que existe e injusto é a comparação. Se comparar com outras pessoas está muito mais ligado, presta atenção, muito mais ligado a querer ser outra pessoa pelas coisas que ela tem e status, do que a natureza de cumprir o seu próprio propósito que Deus chamou para fazer e cumprir. Você quer ser uma outra pessoa e Deus não te chamou para isso. Ele te fez único, exclusivo, para que resplandeça a vossa luz diante dos homens. Você ter resplandecido e acreditado que Deus chamou para fazer algo diferente, que só você tem? Mas é difícil acreditar, porque as crenças muitas vezes elas ficam na nossa frente como muros e nos impedem de enxergar. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14:10 que existem várias espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido algum. Que voz que você está ouvindo? Será que a voz que você está ouvindo é a voz verdadeiramente de Deus? Ou é uma voz que está te tirando da posição onde Ele colocou você? Pense nisso. Além desse processo de comparação social ser injusto, a gente tem que tomar um cuidado, porque
às vezes, principalmente a gente vê muito isso na internet, né? Falsos testemunhos, principalmente para ganhar dinheiro. A gente tem que tomar um cuidado danado, porque as pessoas contam um pouquinho do começo e contam a resultante do final, mas os anos de trabalho ninguém coloca no testemunho lá. Como se faz para ficar milionário? Aí as pessoas compram essa ideia e acham que vai acontecer instantaneamente e rapidamente, aí se frustram. E hoje existe um bombardeio, toda sorte de informações, de orientações, que a primeira coisa que acontece é elas se baterem de frente com a Bíblia e caírem. Porque aqueles que têm conhecimento da palavra de Deus sabem que isso não é verdade. Mas eu sei que Deus trouxe você aqui para que você seja preparado. E não fique olhando pela janela, essa janela da desesperança, que te leva à frustração. Mas esse terceiro erro de você se autocomparar, tome cuidado. Porque a maioria das frustrações é proveniente de comparações. Isso é muito difícil de lidar. Imagina dentro de uma casa, onde, sei lá, uma família tem 3, 4 filhos, e sempre tem aquele que é o mais despontado, mais articulado, vamos dizer assim, mais inteligente, é o mais aguçado. Ele sai na frente, ele começa a obter, até certo ponto, o sucesso, e aí começam as comparações com aqueles que estão com mais dificuldade de poder, sabe, conquistar o seu espaço no meio da multidão. Como será que cresce essa pessoa? Mas como foi dito aqui algum tempo atrás, e essa palavra marcou muito, os improváveis serão levantados porque são uma resposta para uma geração assoberbada que acha que sabe todas as coisas, e quando olhar para as pessoas simples, fala assim: ei, esse eu levantei para você saber que sou eu na sua vida que faço todas essas coisas. Irmãos, muitas vezes, sabe, eu gosto um pouco de estudar, de saber, de tentar entender as coisas, apesar das minhas limitações e das minhas dificuldades. E quando a gente começa a dominar certo assunto, a gente começa a ficar envaidecido e se achar que é autoridade no assunto. E isso, se você não toma um cuidado do teu coração, você começa a se perder. Saiba de uma coisa: deixe o seu coração ser levado pelo Senhor, nosso Deus. Deixa o Senhor guiar você, porque com Deus é assertivo. O dardo, ele vai 100% correto. Não se estribe no seu autoconhecimento. Deixe Deus fazer algo. Faça aquilo que você tem que fazer, aquilo que é da sua capacidade, que você tem que desenvolver, faça. Mas tribute a Deus toda a honra, toda a glória, porque Ele vai te levar em lugares que você nem imagina. Você vai conquistar coisas que você nem imagina. Mas aí quando você ajoelhar no pé da sua cama, você dizer assim: Senhor, toda a honra, toda a glória eu tributo ao Senhor, porque o Senhor me trouxe até aqui. Nunca se esqueça disso, tá, amado? Nunca se esqueça. Olhando para a vida e narrativa de Asaf, eu observo 3 considerações que nos levam a entrar em crise. Esses conflitos que, infelizmente, surgem nessa vida, nessa caminhada sazonal. Sazonal por quê? É como são períodos e estágios. Às vezes você está como uma águia voando por cima da tempestade, imponente, com a visão longe, 2 quilômetros de alcance de visão é a visão de uma águia. Você se sente bem, poderoso. Passa um tempo e você se vê voando no meio da tempestade agora. E você está assustado, amedrontado, porque você não tem controle sobre ela, você está no meio dela. Existem então considerações que nos levam a entrar em crise, e eu queria discorrer sobre elas antes de entrar no mérito do que Asaf fez para sair dessa situação. A primeira delas, deixou de olhar para Deus. Asaf começou a olhar os homens e esqueceu de olhar para Deus.
Um ministro na casa de Deus que deixa de olhar para Deus. Você já viu isso? Ele deixou de olhar para Deus buscando razão na vida e observando a vida dos descrentes, como diz no verso 3. Quando nós deixamos de olhar para Deus, paramos de discernir, compreender e enxergar com a ótica dele. Você começa a enxergar com uma ótica humana. Está todo mundo aqui querendo conquistar o seu espaço, o sol, e você esquece que o cristão, ele olha como José dentro do poço, da cisterna. Você consegue olhar na linha do horizonte dentro de uma cisterna? Consegue? Você consegue ver o que dentro de um poço? O que você consegue ver, irmão? Pode falar, não tenha medo não. O céu. Você consegue ver o céu. Você vê a água, você vai afogar se não saber nadar. Está na roça. É o que te resta, olhar para o céu. Segundo, foi-se apoderado de inveja, pois a vida dele agora era analisar minuciosamente a vida dos ímpios e sentir injustiçado. Está no verso do 3 ao 12. Duas evidências são apontadas. Ele aponta a saúde dos ímpios e a sua aparente isenção de calamidades. Era o que invejava. Ele olhava para a vida dos descrentes e ele via assim, falou, poxa, esse pessoal não fica doente, eu estou aqui enfermo, estou passando por momentos difíceis. E não tinha, os descrentes não tinham problemas com dinheiro, não tinha problema com infortúnios, nada, aquilo deixava ele irritado. E é o terceiro ponto que ele entrou em crise, esse aqui, ele começou a murmurar e está completo. Se tornou murmurador, está no verso 13 ao 16. Todos já sabem que quando murmuramos, você sabia disso? Estamos dizendo que Deus não é Deus suficiente. Você sabia disso? Quando você murmura, basicamente é isso. É bem verdade também, queridos, que existe uma tensão entre fé e experiência. A fé ela está abalada, ela está em crise. E agora existe uma tensão entre fé e experiência. É comum na vida cristã. Cremos que o fiel é abençoado. Você crê que o fiel é abençoado? Aqueles que concordam, digam amém. Não, então ninguém concorda aqui. Glória a Deus por isso. Mas Salmo, primeiro ele diz isso. Mas nesse contexto diz que nós não seríamos privados dessas lutas e dessas dificuldades. Deus precisa trabalhar em nós para nos usar e nós estejamos preparados para atender e ser uma resposta para outras pessoas. Como é que você pode ajudar outras pessoas se você não passou por aquilo? Se você não foi forjado, vai bater nas costas e falar assim, irmão, segura esse rojão aí, hein? Você sai fora. Agora, se você já passou por essa mesma situação, se você sabe lidar com isso, tem palavra de Deus na sua boca para ajudar outras pessoas. Mas às vezes parece que o oposto é que é verdadeiro. Asaf, como muitos outros antes e depois dele, enfrentou essa dificuldade. Só que ele só foi encontrar resposta quando ele entrou no santuário. Ali, a obra sacerdotal, ele considerou o fim dos ímpios. Quando ele entrou no santuário, ele começou a receber a palavra, ele abriu o seu coração, ele começou a dissipar aquela nuvem de engano, ele começou a entender as coisas. Ele observou que Deus os tinha colocado em lugares escorregadios, versículo 17 e 20. Sabe, amados, os ímpios às vezes prosperam, mas a prosperidade deles é relativamente curta. E ele começou a perceber isso. Sabe como eu enxergo? Que Deus permite para o descrente ele dar uma corda. E ele pega essa corda, e ele vai, e acontece, ele prospera, ele é popular, ele enriquece, ele influencia pessoas, ele é famoso. E Deus permite que ele vai longe. Alguns não vão muito, mas muitos vão longe. Aí de repente Deus segura a corda e começa a o trazer de volta.
E aí ele diz assim: presta conta agora. Presta conta. O que você fez? Ele vai falar assim: Senhor, eu não conheço. Eu não sei. É esse tipo de prosperidade que nós buscamos? Ou é uma prosperidade real, vitalícia em Deus, que aponta para a eternidade? É essa que Asaf começou a perceber e entender aqui. Segundo, ele percebeu a bênção perfeita do cuidado, guia e glória do Senhor. Olha só o que ele diz no versículo 23 e 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleça, Deus é minha fortaleza, do meu coração, a minha herança para sempre. Ele começa a perceber que o seu principal tesouro era Deus, era viver para o Senhor. Ele repousou no que o Senhor era para ele, sua única satisfação e desejo, em comparação à prosperidade dos ímpios. Amados irmãos, a gente escuta muito sobre misticismo, principalmente, né, no mundo da música. A gente lembra daqueles contos do Delta Mississippi, do estado do Mississippi, que os bluseiros eles iam até uma encruzilhada e lá eles faziam um pacto para tocar muito bem, ganhar fortuna, ficar muito conhecido, né? E no norte a gente também tem esse misticismo de que o cara, quando queria se tornar um grande violeiro, ele passava uma cobra coral no meio dos dedos, dentro de um chapéu, fazendo um pacto. Não precisa nem falar com quem que é o pacto, né? E eu confesso que antes de ser crente, quando eu comecei a tocar, o meu pai, por uma crendice, ele, né, matuto, e ele falou assim: filho, você tem que passar ovo de aranha nos seus dedos, vai sair um creme e você vai tocar muito bem. E eu fui fazer isso. Você acha que eu não fui? Falei: vou estudar nada, vou passar esse ovo de aranha nos dedos. E eu achei. Você acredita que eu achei? Eu achei, Davi. Eu achei e comecei a passar aquilo. Isso tinha uns 3, 4 meses que eu estava tocando violão. E aí ficou aquele negócio estranho na mão, né? Eu lavei e aí eu vi assim: agora você vai ver como é que você vai ficar bom. Peguei o instrumento no outro dia. Falei assim: fui enganado. Amados irmãos, a gente vê diante das situações, né, como que a gente acredita nessas crenças, mas não existe caminho fácil. O caminho que Deus colocou para você trilhar, que há o sofrimento, eu sei, aflições, é porque Ele já te vê forte. Pela boa mão dele, não é por você, não é porque você é inteligente, que você tenha boa saúde, não é por isso. É porque Ele colocou a mão sobre a sua vida. E Ele faz assim como Ele faz no Salmo. Ele fala assim: filho, pode olhar para o inimigo sem medo nenhum, porque eu estou com você. Eu te guio. É a minha mão que te abençoa. A gente fica buscando essas coisas. A gente falou assim, até uma piada isso, né? Mas eu fiz isso mesmo. Por quê? Porque aquele desejo incessante do homem obter sucesso nas coisas erradas. Você quer ter sucesso? Não saia deste lugar. Sirva a Deus até o último instante da sua vida. Porque certamente nós nos veremos no céu, lindo céu. Eu vou morar no céu. Quem vai comigo? Eu vou sozinho? Amém? Isso é certo. E sabe o que é melhor de tudo? Estado de plenitude. A gente sente um pouquinho de alegria. Em Jó diz que a tristeza diante de Deus, ela salta de prazer. Ele personifica o sentimento tristeza, diz que ela vai diante de Deus, e toda tristeza que existe no mundo, ela tem que saltar de prazer diante de Deus. Você pode imaginar o que é um estado de plenitude, de alegria? É isso que Deus tem reservado para os seus.
E eu quero finalizar com alguns pontos do que Asaf fez e conseguiu sair dessa crise. Então, primeira coisa que Asaf fez, ele deixou de olhar para o ímpio, ele fechou a janela, e aí ele começou a focar em Deus. Asaf olha lá o que está acontecendo, fala assim: não, eu não quero mais, eu quero olhar para o meu Deus agora. O meu Deus me basta, meu Deus é suficiente, meu Deus é o que eu preciso. Diga aí: Deus é o que eu preciso. Tem alguma coisa difícil aí, impossível de resolver na sua vida? É Deus que vai resolver. Eu declaro hoje, no nome de Jesus, que toda causa que seja, impossível, que essa noite você possa ter um encontro com o nosso Deus, e Ele possa mostrar a saída e resolver todos os seus problemas, os seus temores, os seus medos. Começa a trazer existência através do falar. Isso é poderoso. Em 1 Reis, no capítulo 2, no verso do 1, 3, Davi está para morrer, ele chama Salomão e fala assim: Salomão, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e sê homem. Isso no hebraico significa: de todas as coisas que você vai fazer, que você vai realizar enquanto humano vivo nessa terra, a principal delas, olhe para Deus e guarde os seus preceitos até o fim da sua vida. Tem muitas coisas para olhar aí fora, tem muitos desejos atrativos e tem coisas assim que mexem com a gente, é bem verdade. Mas não troque, porque elas são passageiras. Mas aqueles que focam em Deus e permanecem, vocês verão coisas eternas e reais, e serão participantes de cada uma delas, co-herdeiros com Cristo, como Jesus disse. Amém? Segundo, começou a discernir a vida e entender os propósitos. Versículo 17, como eu li antes: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazem cair na ruína. Olha, eu quero até abrir um precedente aqui, porque é muito perigoso isso. Quem lê um salmo imprecatório, eu acho que Deus quer fazer isso de maneira maléfica. Na verdade, Deus, Ele já deu a sua sentença. Por quê? Porque Ele já deixou a sua palavra. Aqueles que não se atentam para Deus, eles já estão fora, porque eles não querem. Eu, como vocês, eu creio que nós temos o poder de escolher, mas eles não querem. Deus já deu a sentença. Se você se voltar para o nosso Deus fiel, soberano, Ele vai se inclinar para você. Mas se você virar as costas para Ele, já existe uma sentença. E isso não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus. E a Bíblia diz que eles são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Você vê, eles têm saúde, eles têm tudo, e de repente acontece uma coisa tão terrível, e essas pessoas dissipam como fumaça, não existem mais. Por quê? Porque se esqueceram de Deus, se esqueceram da palavra de Deus. Lembra que Asaf diz: eles são zombadores, eles zombam dos crentes, eles zombam daqueles que se ajoelham todos os dias para clamar a Deus. São zombadores, inconsequentes. Mas como eu disse, ele começou a discernir e percebeu que Deus já tinha dado uma sentença sobre a vida dessas pessoas. A diferença é que o ímpio ama o mundo e se torna dependente dele. O justo pode padecer por certo momento, mas a cada dia sabe que para tudo há um propósito. A gente escuta muito essa palavra, propósito. Cumpra o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um plano na sua vida. Às vezes você passa na rua, uma pessoa, um crente cheio do Espírito Santo, vê você e fala assim: olha, Deus tem um plano na sua vida. Eu mesmo, muitas vezes, eu estou num lugar, essa pessoa olha para mim e vai lá.
Mas eu sei que é Deus que fala assim: olha, fique firme. Eu vou cumprir o que eu te prometi. Não arrede o pé deste lugar. Asaf estava discernindo e percebendo que o lugar mais seguro... Você sabe qual que é o lugar mais seguro do mundo, amados irmãos? Sabe qual que é? Salmo 118, versículo 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É o centro da vontade de Deus. Está todo mundo virado para qualquer lugar, olhando para várias coisas. Você não. Você está na posição que Deus o colocou. Você não arreda o pé. E no tempo oportuno, Deus vai te honrar. É a palavra de Deus que diz isso. Então fique firme. Terceiro, ele enxergou o fim dos soberbos e arrogantes, que diz assim: como subitamente podem ser destruídos. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Você já esteve alguma vez em um local escorregadio? Qual que é a sensação que você tem de um lugar escorregadio? Que a qualquer momento você vai... Mas sabe o que Asaf percebeu aqui? Que quando ele discerniu, ele percebeu que os ímpios estavam em locais escorregadios. O texto diz que a mão de Deus os segurava. Por mais que você esteja em um local hostil, escorregadio, difícil, Deus está te segurando pela mão dele. Não é a mão do teu amigo, do teu pai, da tua mãe, de uma pessoa que tem muita força. É a mão de Deus te segurando, te sustentando. Isso é diferente. Ele também entendeu que estar continuamente na presença de Deus o levaria a palmilhar seus caminhos, sendo guiado pela destra do Senhor. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás em honras. Olha só. Discernimento espiritual. Percepção do local onde você está. Enxergar coisas que ninguém vê. Discernir coisas espiritualmente que pessoas carnais não conseguem discernir. É para você isso aqui. É para você. Olha que diz em Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus o toma pela tua mão. Ele também aprendeu que o conselho de Deus e sua presença era o seu principal tesouro na terra dos viventes. Sabe, irmãos, é muito bom às vezes a gente ter um mover do Espírito e nós nos alegrarmos com a presença de Deus aqui dentro da igreja. E eu já participei de vários deles. Mas melhor que isso é você ter a ciência de que todos os dias você está ligado com o seu Criador, que você está alinhado com a mente de Cristo, que você está vivendo com Ele, independente das suas lutas e dificuldades, independente dos seus temores. Você não o deixa, você permanece, porque ainda que algo possa te assustar, você sabe que você está envolvido nos braços do Senhor Jesus, que Deus está te guardando, está te livrando de muitas coisas. Eu falo isso porque, nossa, inúmeras vezes, eu com medo danado, porque assim, é difícil às vezes você passar por situações incertas em que você não consegue obter um veredito de algo que é certo. A única coisa que você tem é a dúvida, e apresentar isso diante de Deus. O melhor que eu poderia fazer era colocar nas mãos de Deus e falar: Senhor, eu confio em Ti, eu estou com muito medo, mas eu sei que o Senhor está cuidando de todas as coisas. E olha, foram inúmeras vezes que isso aconteceu.
E como Deus tem me sustentado. Eu acredito que tem sustentado a vida de muitos aqui. Aprendeu que o conselho de Deus e a sua presença era o seu principal tesouro na terra dos viventes. Tu me diriges com o teu conselho, depois me recebe honras. A quem tenho no céu senão a ti? E não há ninguém na terra que eu desejo. Olha só como é que está o coração. Meu desejo agora é me abster de todas aquelas coisas que me fez se afastar de Deus e buscar agora o meu Deus com todo o meu ímpeto, com todas as minhas forças. O meu coração, Senhor, sem reservas é teu. Era isso que Asaf estava dizendo aqui. E fecho e concluo com isso. O versículo 1 é o final, é o melhor, é o término do salmo, né? Como diz alguns teólogos. Ele viu que Deus verdadeiramente é bom. Olha, diz assim, ó: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Aí ele começa a relatar tudo o que aconteceu, porque ele entendia muito bem. O próprio Salmos diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem em que nele confia. Salmo 136, versículo 1: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A bondade de Deus para você hoje, a bondade de Deus para você amanhã, a bondade de Deus para você nos dias vindouros, a bondade de Deus para a sua posteridade, a bondade de Deus para os seus planos futuros, a bondade de Deus para aqueles planos que você fez e se frustrou, se entristeceu e muitas vezes meus amados irmãos, eu me emociono porque já faz alguns anos que eu coloquei algo diante de Deus. Está difícil de esperar. São tantas coisas que eu coloquei nas mãos dele e eu estou aqui, mas eu sei que Deus está preparando todas as coisas. Eu estou aqui para vocês saberem, para ficar escrito na história que Deus está fazendo uma obra na minha vida, na minha casa, na minha família. E isso é para que o inimigo saiba que eu não arredo o pé daqui. Deixa eu falar a ti, Senhor, olha para nós, Senhor. Eu sei que eu não sou o único aqui, Pai, mas existem corações aqui, Pai, no meio da tua igreja que estão rogando da mesma forma, Pai. Olha para nós, Senhor, porque eu creio que a tua boa mão virá, Pai, no tempo oportuno. É por isso que desde já, Pai, faço como Abraão. Toda a glória seja dada ao Senhor. Toda a glória seja dada ao único que é digno de receber. É o único que por nós tudo executa. O Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. E eu uso, Pai, hoje aqui diante do Senhor a minha boca para engrandecer, porque o Senhor tem sido Deus sobre a nossa casa. Mesmo diante, Pai, da volatilidade da minha vida, das minhas fragilidades, eu quero dizer para você que o pregador, ele sofre como você. O pregador, ele passa por dificuldades como você. O pregador, ele é humano como você. Mas a graça de Deus me capacita a estar aqui em cima pregando para vocês. Sabe, às vezes eu tenho no meu coração um ímpeto tão grande de dizer para o mundo, falar, independente da sua luta, independente dos seus problemas, independente do impossível, independente daquilo que já falaram para você, não existe, não tem mais jeito, como já falaram uma vez para nós,
Eu quero já tributar toda a glória, toda a honra a Jesus de Nazaré, a Lamalehim, Kadosh, o Messias, o Cristo, Deus vivo, que vive para sempre, dos séculos, a Ele seja todo louvor, toda a glória. Me ajuda a adorá-lo nesta noite, porque é Ele, é por causa dEle eu estou aqui, porque se eu não tivesse tido um encontro com Ele, eu não estaria falando para vocês. Eu estou contextualizado nessa palavra juntamente com vocês. Às vezes o meu coração está aberto, mas uma coisa eu sei, Deus não deixa a gente passar por situações adversas, mas sempre nos dá uma revelação, tem uma palavra rema, fala assim: olha filho, eu estou aqui. Assim como Ele tem dito para mim, aguenta mais um pouco, eu quero dizer para você, suporta as aflições como bom soldado de Cristo. Quando as coisas ficarem difíceis, aí que é a hora de adorar, aí que é a hora de clamar, aí que é a hora de pisar na cabeça do diabo e falar assim: ei, há um Deus sobre todas as coisas, que pode executar todas as coisas. E eu fecho com isso: provai e vede que o Senhor é bom. Você verá, abaixa sua fronte e vamos orar a Deus. Senhor Jesus, eu te louvo, eu engrandeço o teu santo nome. Porque só o Senhor é Deus, Pai. Não há ninguém, Pai, nos céus, na terra, embaixo da terra, como o Senhor. Por isso, Pai, eu, juntamente com os meus irmãos, como igreja, como corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça, nós apresentamos as nossas vidas, nós apresentamos, Pai, as nossas limitações, as nossas dúvidas, as nossas crises, os nossos conflitos, ó Deus. Nos abstemos para viver aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. E eu peço hoje, no nome de Jesus, faça uma obra, Pai, na nossa vida. Faça uma obra na vida da tua igreja, do teu povo. Aqueles, Pai, que têm clamado, Pai, dia e noite, Pai, pedido ao Senhor, concede a eles, Pai, uma palavra rema, uma palavra de esperança. Pai, o alcançar, Pai, da sua promessa, ó Deus, no nome de Jesus, Pai. Porque eu sei, Pai, o que arde no meu coração é uma palavra nesta noite de esperança e de certeza, Pai. Por mais que a nossa fé, Pai, ela entre em crise, nós sabemos, Pai, que aqui neste lugar sairemos, Pai, dessa crise e alcançaremos, Pai, as grandes obras que o Senhor tem, Pai, nos prometido, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Pai, abençoe a vida do teu povo, a vida da tua amada igreja, Senhor. Seja com cada um aqui, Pai, seja com nossas famílias, Pai, seja sobre aquelas coisas, Pai, que o inimigo tentou tocar e destruir, Pai. No nome de Jesus, nós declaramos que toda arma forjada no inferno contra as nossas vidas, que elas sejam destruídas agora, Pai, no nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Pai, sem poder algum sobre as nossas vidas, palavras de maldição que foram liberadas sobre as nossas casas, sobre a nossa família, Pai, sobre as nossas vidas, na nossa infância, ó Deus. Eu declaro elas sem efeito, Pai, elas serão ressignificadas pelo poder, Pai, que há no nome de Jesus, Pai. Eu glorifico o teu santo nome, Pai, porque só o Senhor, Pai, só o Senhor é Deus sobre a nossa vida. E aqueles que crêem possam glorificar, aplaudir o Senhor e dar um belo sonoro amém ao Senhor. Aplauda a Ele, glorifique o nome dEle. Aleluia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, só Tu és santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Queridos, provai e vede que o Senhor é bom. Amém?